Sabe quando seu chefe fala precisamos reduzir os gastos da empresa em 10%? Qual que é a primeira coisa que você deveria fazer ou deve fazer? Utilizar o princípio de Pareto, também conhecido como regra 80-20. Por quê? Porque no geral os 20% dos maiores gastos representam 80% do gasto total. Por que a gente deve fazer isso? Porque você evita cortar o cafezinho dos liderados, que custa 0,1% do gasto total, e passa a focar no que realmente impacta, né? Além disso, depois de mapear os 20% maiores, você consegue fazer uma análise detalhada de impactos e alternativas. E um grande cuidado aqui, ao utilizar o Pareto, é não cair na armadilha de cortar os seus melhores liderados por terem os maiores salários, porque isso pode ser um tiro no pé. Geralmente, quando a empresa está precisando fazer esse movimento de reduzir custo, é exatamente porque ela está passando, porque ela superestimou a receita ou subestimou os gastos, ou está passando por um momento de flutuação de mercado e ela precisa, com isso, repaginar, reenquadrar seus custos. Esse é um momento em que ela mais do que nunca precisa de boas pessoas no seu time. Então, a pior coisa que você pode fazer é cortar os melhores e deixar só os que são medianos ou ruins, né? Então, você deve fazer o Pareto para que não corte gastos que são absolutamente relevantes e que vão gerar um desgaste no time, como, por exemplo, cortar o cafezinho. Então, aquele desespero de cortar custo que você começa a cortar qualquer coisa e corta o cafezinho da equipe, que tem baixo impacto no orçamento e alto impacto na motivação e na felicidade das pessoas ali no dia a dia. Então, o Pareto te ajuda a evitar esses cortes idiotas, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse cuidado no Pareto e nesse momento de corte de custo, para que a gente, olhando para o Pareto, não acabe cortando as melhores pessoas do time simplesmente porque elas têm os melhores salários, porque provavelmente são essas pessoas as mais importantes para poder te ajudar a dar a volta por cima, a reenquadrar, a repaginar e a chegar num novo momento mais saudável financeiramente do seu time ou da empresa. Então, essa é a grande dica que eu queria dar. Utilizem o Pareto para evitar o corte de baixo impacto no orçamento e alto impacto nas pessoas, mas ao mesmo tempo, tenham cuidado para não, com o Pareto, acabar cortando os melhores do seu time, porque isso vai piorar a situação ao invés de melhorar. Entre no Clube do Líder e se inscreva no canal.